Durante minha adolescência, meus 2 irmãos gêmeos e eu éramos os encarregados de levar o rebanho de ovelhas da família para pastar. Minha família criava animais e vivíamos da compra e venda de bichos. Naquela época, eu tinha 14 anos e meus irmãos tinham 12. Nosso trabalho era mais ou menos simples. Fazíamos isso desde que nos entendíamos por gente. Só que agora que já éramos mais velhos, meu pai deixava que fizéssemos sozinhos para ele poder cuidar de outras atividades. Geralmente levávamos nosso cachorro Delta. Era um cão mestiço que se parecia muito com um Border Collie, só que um pouco mais alto e totalmente preto. Era de grande ajuda e até era o cão que usávamos para treinar outros. Só que nessa ocasião ele não pôde nos acompanhar, porque alguns dias antes tinha pisado numa armadilha para coelhos que alguém deixou perto de onde pastávamos os animais. Estava com a pata machucada e não podia andar nem fazer nada. Mantínhamos ele imobilizado na esperança de que se recuperasse logo por conta própria, já que onde morávamos não havia veterinários. Como meu pai levou outro dos nossos cães, só nos restava o Tanque. Era um cachorro que nunca se adaptou muito bem à vida no campo. Uma tia distante nos deu ele de presente, pois decidiu que ele era grande demais para seu pequeno apartamento. O problema era que Tanque estava tão acostumado com a cidade que tinha medo dos animais e de tudo no geral. Mesmo assim, levamos ele, porque sempre era necessário ter um cachorro por perto para evitar que as ovelhas saíssem do controle. Estávamos seguindo nosso dia normalmente, e de repente um dos meus irmãos, a quem vamos chamar de Francisco, perguntou se não ouvíamos alguém batendo em um cachorro. Todos nós éramos amantes dos animais, especialmente dos cães, porque crescemos com muitos e tínhamos um vínculo forte por conta do trabalho da nossa família. Sempre que queríamos adotar um cão, ele era bem-vindo em casa. Por isso, se encontrássemos algum, sabíamos que podíamos levar, treinar e contar com sua ajuda. Não éramos os únicos que pastoreavam naquela área. Perto dali havia outro terreno onde um vizinho nosso levava o rebanho dele. Ele era um pouco mais irresponsável. Basicamente deixava suas ovelhas lá sozinhas, dizendo que nenhuma se afastava do grupo enquanto ele saía para beber com os amigos. De vez em quando dávamos uma olhada nelas, mas não era nossa prioridade. Assim que Francisco disse isso, todos olhamos ao redor, pensando que talvez aquele senhor tivesse chegado bêbado, encontrado algum cachorro entre seu rebanho e estivesse batendo no animal. Ele era esse tipo de pessoa. Mas para nossa surpresa ao olharmos, vimos que o homem não estava em lugar nenhum e quem estava atacando o cachorro eram as próprias ovelhas. Estavam dando cabeçadas nele e, apesar do animal tentar se defender mordendo, eram tantas que ele não conseguia revidar. Enquanto mordia uma, outra o atacava por trás. Estava muito machucado e dava para ver. Francisco, que era, por assim dizer, o mais bondoso de nós, disse que iria buscar o cachorro antes que aquelas ovelhas o matassem. Por serem ovelhas, reagiram bem aos gritos e se afastaram, embora ainda estivessem muito na defensiva. Como pôde, Francisco o pegou no colo e o trouxe até nós. Não era um cachorro muito grande, estava bem magro e cheio de carrapatos. Parecia que talvez estivesse vagando há muitos dias. Talvez tivesse se perdido nos sítios vizinhos e chegado caminhando até o nosso. Demos um pouco de água e da comida que nossa mãe tinha nos preparado. Ele comeu com muita pressa. Durante isso tudo, Tanque estava do outro lado do campo. Mas assim que sentiu o cheiro da comida, correu para ver se dávamos um pouco para ele, como sempre fazíamos. Mas ao ver o novo cachorro, mostrou os dentes e avançou para matá-lo. Nunca tínhamos visto ele se comportar assim com ninguém. Era um cachorro que tinha vivido na cidade e pertencido a uma mulher que dava muitas festas em seu apartamento. Ele estava mais do que acostumado a socializar com outros cães e pessoas. Não fazia nada nem com os gatos, de tão tolerante que era. Mas ao ver esse novo cão,
Parecia que ia matá-lo, custasse o que custasse. Por sorte, meu outro irmão, a quem chamaremos de Lúcio, o segurou pela coleira, impedindo que ocorresse um acidente fatal. Entre Francisco e Lúcio, afastaram Tanque o máximo possível, tentando distraí-lo com comida. Mas parecia que Tanque já não ligava mais para a comida. O que ele queria era ver aquele cachorro morto. Sem outra alternativa, Francisco decidiu voltar para casa e levar Tanque com ele, para que nós pudéssemos cuidar do novo animal. Ao examiná-lo, vimos que só tinha alguns ferimentos superficiais, o que era bem surpreendente considerando a surra que levou das cabras. O pior ferimento parecia ser um pedaço faltando da orelha esquerda. Quanto mais olhávamos, mais notávamos que era uma ferida antiga, talvez feita de propósito por alguém com uma navalha. Depois que comeu e bebeu, dormiu à sombra de uma árvore, ao nosso lado. E quando chegou a hora de ir embora, quisemos levá-lo conosco. Não sabíamos se ele nos seguiria, então amarramos um pedaço de corda no pescoço dele e começamos a puxá-lo. Ele não ofereceu nenhuma resistência. Eu ia bem atrás do rebanho, enquanto meus irmãos guiavam pelo centro e pela frente. Mas assim que chegamos e passamos perto do curral dos porcos, eles começaram a enlouquecer. Nunca tínhamos tido problemas com eles. Nossos porcos não eram agressivos. Sei que existem porcos territoriais que se jogam contra a cerca, mas os nossos eram dóceis, ou pelo menos não tão agressivos a ponto de derrubarem o curral. Assim que viram o cachorro, começaram a bater na grade e a emitir grunhidos horríveis. O mesmo aconteceu quando passamos pelo galinheiro. Quem tem galinhas pode confirmar que são animais muito medrosos e fogem de qualquer ameaça, a não ser que tenham pintinhos para proteger. Mas sua natureza não é o confronto. Mesmo assim, nessa ocasião, elas se jogavam contra a cerca como se estivessem buscando uma briga. Claro que achei tudo aquilo muito estranho, mas não sabia o que pensar. Até aquele momento, o cachorro me parecia tão vulnerável e pacífico que pensei que talvez ele só exalasse um cheiro diferente. Tipo um que eu não podia sentir, mas que os outros animais conseguiam, e por isso reagiam assim. Fora isso, ele não parecia ter nada de errado. O levei até os estábulos, mas não me interprete mal. Não era um estábulo de verdade, já que não tínhamos cavalos. Chamávamos assim um espaço com divisões que meu pai havia construído para abrigar animais feridos. Parecia um mini estábulo, por isso o nome. Queria deixar o novo cachorro longe dos outros, pelo menos até ele se adaptar um pouco. Com tudo o que aconteceu, eu havia esquecido completamente que o Delta estava lá. Quando entrei, ouvi ele gemer para chamar minha atenção. Delta e eu tínhamos um vínculo especial. Ele normalmente me preferia em relação aos outros membros da família, porque fui eu quem o trouxe para casa quando ainda era um filhote. Ele não conseguia se levantar por razões óbvias, mas mesmo assim me aproximei e comecei a mexer os dedos para chamar sua atenção. Só que assim que abri a grade e o novo cachorro ficou visível, a atitude de Delta mudou completamente. Mostrou os dentes e tentou se levantar para atacar, mas estava muito debilitado. Não querendo que ele se agitasse ainda mais, fechei a porta e segui em frente, colocando o novo cachorro em outra baia. Disse a ele que precisava ficar ali, pelo menos até que os outros o aceitassem. Depois fui até Delta, examinei sua pata e disse que logo ele estaria bem e voltaria a cuidar das ovelhas comigo e com os meninos. Quando meu pai voltou, mostrei o novo cachorro e contei onde o havíamos encontrado. Ele o examinou e disse que poderíamos treiná-lo para nos ajudar no trabalho. Não pude deixar de mencionar como os outros animais tinham reagido e ele concordou comigo que talvez fosse só um cheiro diferente, já que o cachorro vinha de outro lugar. Ele estava todo ferido e magro. Era óbvio que não se parecia com nenhum cão que eles já tinham visto antes. Só era preciso dar tempo aos animais. Também servimos um pouco de comida e água a ele e o deixamos ali.
Mas de manhã, assim que acordei, soube que algo estava muito errado. É como quando você sente que a energia do lugar está triste, ou algo assim. Ao sair, entendi o que era. Todas as nossas galinhas estavam mortas. Não parecia que algum animal tivesse feito aquilo. Sabe, se tivesse sido um cachorro do mato ou algo assim, teria entrado sem cuidado, arrebentado a grade e comido uma ou duas galinhas. Mas isso foi muito diferente. Quem quer que tenha feito aquilo precisava ter algo muito pessoal contra a gente, porque só entrou no galinheiro para esquartejar todas as galinhas, arrancando suas cabeças e patas e deixando tudo lá. Não parecia obra de um animal. Primeiro, porque a cerca não estava roída em nenhum ponto. Sem dúvida, alguém teve que abrir o galinheiro por fora, e quando foi embora ainda teve o cuidado de fechar. Segundo meu pai, quando ele acordou, tudo estava trancado. A única diferença era que todas as galinhas estavam mortas. Também não havia marcas de mordida em nenhum lugar. Parecia mais como se alguém com força suficiente tivesse pegado uma a uma e arrancado seus membros. Foi uma das cenas mais horríveis que já vi na vida, mas o pior é que ninguém sabia quem podia ter feito aquilo. Não que eu queira fingir que éramos a família perfeita, mas não tínhamos inimigos. Todos gostavam da gente, ou nisso acreditávamos. Meu pai sempre tentava ser bom com os outros. Se alguém precisava de um favor ou alguma ferramenta, não hesitava em pedir a ele, e ele sempre tentava ajudar. Chegava a emprestar dinheiro para quem estava passando por dificuldades, e nem era uma tarefa fácil. Nós não tínhamos 10 ou 20 galinhas. Tínhamos um galinheiro enorme, porque também vendíamos ovos. Qualquer um que tenha feito aquilo precisaria ter muita energia e um ódio muito grande por nós. Ou talvez fossem mais de uma pessoa, o que levantava ainda mais perguntas. Não tinha cabimento que nenhum dos nossos cachorros tivesse notado a presença de intrusos. Eles ficavam soltos pela propriedade e sem dúvida teriam latido ao ver alguém desconhecido. Até porque mesmo quando um de nós chegava mais tarde, eles latiam e faziam festa. Mas naquela noite em especial, todos ficaram em silêncio. Não conseguíamos entender como fizeram tudo aquilo sem alvoroçar o resto do galinheiro ou sem que percebêssemos pelos gritos das galinhas. Meu pai ficou devastado porque, embora a venda de ovos não fosse nossa principal fonte de renda, era uma das mais constantes. Agora não tínhamos uma única galinha viva. Fui até o estábulo para ver como estavam Delta e o outro cachorro. Delta estava bem, mas visivelmente assustado. Nunca o vi assim, e olha que ele era um cão muito valente. Naquele momento estava encolhido num canto da gaiola, tremendo tanto que havia feito as necessidades ali mesmo. Todo o pelo dele estava encharcado de urina. Olhei o outro cachorro e me surpreendi um pouco. Parecia até mais forte que no dia anterior. Ainda estava magro, mas os olhos já mostravam mais ânimo para a vida. Mas isso foi algo que percebi depois, porque a primeira coisa que chamou minha atenção ao abrir a gaiola foi que ele também estava molhado. Não como o Delta, que havia se urinado, ele parecia ter entrado em algum bebedouro das vacas ou algo assim, porque estava todo encharcado e até parecia mais limpo que no dia anterior. Claro que ainda estava com um pouco de terra e palha grudadas, mas eu quase poderia jurar que parecia ter tomado um banho. O balde de água dele estava virado, e isso me deu uma explicação rápida, que ele tinha se molhado com aquilo. Mas naquele balde não tinha água suficiente para deixá-lo naquele estado. Só que acho que estavam acontecendo tantas coisas que essa foi a única explicação que consegui aceitar para continuar meu dia, tentando ajudar meu pai, que queria encontrar o responsável pelo que tinham feito com nossas galinhas. Ele passou o dia inteiro contando para todos os conhecidos o que tinha acontecido e dizendo que queria matar o responsável, ou pelo menos fazê-lo pagar. Todo mundo ficou indignado.
Como eu disse antes, meu pai era respeitado pela comunidade porque sempre estendia a mão para quem precisava. Prometeram ficar atentos caso vissem algo ou alguém suspeito, ou se ouvissem alguém se gabando do crime em algum bar por aí. Mas isso não era suficiente para o meu pai. Naquele dia ele nos disse que todos iríamos fazer vigília por turnos, caso aquelas pessoas voltassem e quisessem fazer mal a algum outro dos nossos animais. Se matassem nossas ovelhas ou porcos, aí sim estaríamos em sérios problemas financeiros. Teríamos que proteger o que era nosso. Não tínhamos muito para nos defender. Na casa havia uma espingarda que meu pai herdou do meu avô. Mas como nós não tínhamos interesse, não fazíamos a menor ideia de como usá-la. Ali estávamos armados apenas com alguns facões e forquilhas. E se víssemos algo durante nosso turno, devíamos gritar para o nosso pai. Como ele realmente queria pegar o responsável, decidiu não deixar nenhuma luz acesa. Tudo ficaria apagado e usaríamos lanternas só se víssemos alguma coisa. Mas ele havia advertido que não devíamos acendê-las a menos que tivéssemos certeza do que estávamos vendo. Caso contrário, poderíamos denunciar que estávamos esperando por alguém. Foi meu irmão Francisco quem teve o azar de ver a criatura primeiro. Eu tinha acabado meu turno e estava tentando dormir um pouco. Nem cheguei a adormecer quando meu irmão chamou nosso pai. Sabendo que devia ser porque os criminosos tinham voltado, pensei que ele precisaria de toda a ajuda possível. Levantei da cama e acordei meu outro irmão para irmos ajudar. Quando chegamos à porta, nem meu pai nem Francisco estavam lá, mas pelas lanternas vimos que estavam perto das ovelhas. Corremos também, e acho que estávamos no meio do caminho quando ouvimos o primeiro disparo. Nem eu nem meu irmão paramos, pois sabíamos o que meu pai queria fazer. Só que antes de conseguirmos chegar, vimos algo correndo perto dos porcos, bem ao nosso lado. Passou tão rápido que mal conseguimos ver, mas uma coisa era certa. Estava correndo em duas pernas. Era muito alto e, até onde consegui ver, também muito magro. Mesmo assim, tentando ajudar ao invés de esperar meu pai, corremos atrás dele com os facões. Só que em certo momento o perdemos de vista. Enquanto eu dizia que tinha corrido para o lado dos estábulos, meu irmão dizia que não, que ele foi para os currais das vacas. Cada um foi para um lado, tentando cobrir o máximo possível e avisar nosso pai sobre a localização. Cheguei perto o suficiente dos estábulos e soube que eu não estava enganado. Gritei para o meu pai porque ouvi claramente passos lá dentro. O piso era de madeira, dava para ouvir perfeitamente. E não só isso. Delta também começou a chorar. Estava muito nervoso e parecia que estava rosnando para alguém. E foi aí que eu o ouvi. Tinha uma voz horrível. Soava como se tivesse aquele tipo de filtro que colocam em filmes quando um personagem está possuído. Era assim. Ele xingava e mandava Delta calar a boca de uma vez. Ouvi meu pai correndo na minha direção, pois escutou meus gritos. Só que antes dele chegar, ouvi o choro do Delta e achei que aquele homem podia estar machucando ele. Para tentar ajudar, abri a porta sem medo, e o que vi vai me acompanhar para sempre. Era o cachorro que tínhamos ajudado, mas estava completamente deformado. Já não tinha patas, mas sim mãos e pés, meio cobertos de pelos. O focinho continuava alongado, mas os olhos pareciam muito humanos. Ele havia crescido bastante, quase 2 metros de altura, e segurava Delta pelo pescoço. O pobre já não estava mais vivo quando eu o vi. A última coisa de que me lembro é um disparo. Desmaiei de susto. Quando acordei, ainda era de madrugada, tinham me levado de volta para casa e minha mãe estava cuidando de mim. Perguntei o que tinha acontecido, onde estava Delta, e minha mãe não quis dizer muito. Só disse que meu pai tinha ido atrás daquela coisa, porque embora tivesse conseguido atirar no peito dela, a criatura deu um salto e fugiu. Disse que ela foi embora sangrando, e de fato, quando saí com a lanterna,
Vi um rastro de sangue saindo da nossa propriedade. Mas meu pai voltou pouco tempo depois e disse que não a encontrou, embora esperasse que não tivesse ido muito longe, porque conseguiu atirar mais 2 vezes. Ficamos sem saber de nada por uns 3 dias, até que chegou uma notícia. Em um bairro bem longe dali, encontraram o corpo de um homem num canal. Não tinha o mesmo aspecto que dissemos ter visto, mas possuía características muito peculiares para passar despercebidas. Tinha ferimentos exatamente onde meu pai tinha acertado os tiros e faltava um pedaço da orelha esquerda. Fico feliz que tenha morrido, mas se pudesse voltar no tempo sabendo o que sei agora, sem dúvida não o teria ajudado. Teria deixado que o matassem. Talvez assim Delta pudesse ter vivido o resto da vida tranquilo. Vou me culpar por isso pelo resto dos meus dias. Meu nome é Irami e fui policial no estado do Mato Grosso. Tive que me aposentar porque uma doença delicada me deixou cicatrizes. Não consigo fazer muito esforço, mas ainda me lembro daqueles dias em que trabalhava. Todos os dias acontecia alguma coisa e era bastante cansativo, embora eu gostasse muito do meu trabalho. Este mesmo me deixou muitas experiências para contar. E sim, também experiências paranormais. Por exemplo, o que irei contar hoje aconteceu comigo enquanto eu patrulhava com meu colega um bairro de classe média da cidade. Não era muito tarde, mas já estava escuro. Estávamos dirigindo naquela área em um meio de semana e as ruas estavam muito solitárias. Todos já estavam dormindo ou se preparando para dormir. De repente, algo chamou nossa atenção. "Olha, parece que estão nos chamando", meu colega me disse. Ao olhar para frente e prestar atenção, percebi que algumas pessoas estavam sinalizando para pararmos. Quando chegamos perto, perguntamos se precisavam de ajuda. Eram 2 jovens com um cachorro de estimação que passeavam pelo local. Nos disseram que enquanto caminhavam por aquela calçada, ouviram batidas e gritos vindos do porta-malas de um carro que estava estacionado ali. Estacionamos para descer e descobrir o que estava acontecendo. O cachorro dessas pessoas não parava de latir em direção ao porta-malas deste veículo. Até agora, nem meu colega nem eu ouvimos ruídos vindos de dentro, mas os jovens juraram ter ouvido claramente os gritos desesperados de uma mulher. Tivemos uma ação rápida, pois poderia ser verdade. A mulher talvez tivesse desmaiado por estar ali sem oxigênio e por isso não fazia mais barulho. Na frente do carro havia um prédio com vários apartamentos. Tivemos que ir um por um perguntando quem era o dono daquele carro, porque não podíamos abrir o porta-malas à força sem ter certeza. Então meu companheiro e eu começamos a bater nas portas. Todos os vizinhos nos disseram que aquele carro era de um homem que morava no apartamento do último andar, então fomos lá rapidamente. Quando batemos na porta, ninguém abriu. Também não havia barulho vindo do local e dava para ver por debaixo da porta que as luzes estavam apagadas. Então não tivemos escolha a não ser descer e quebrar a janela do carro para ter acesso ao porta-malas. Mas antes de fazer isso, meu colega e eu ouvimos claramente um estrondo vindo da parte de trás do veículo. Era óbvio que alguém estava lá. Rapidamente forçamos a abertura do carro e meu colega destrancou o porta-malas. Quando abri, a primeira coisa que vi foi um saco de lixo preto. Eu, pela experiência que tenho, sabia o que iria encontrar ali. Meu coração estava batendo muito rápido. Pedi aos 2 jovens com seu cachorro que saíssem do local antes de abrir o saco, agradecendo por nos avisarem. Eles imediatamente deixaram o local, então meu parceiro e eu pegamos o saco e colocamos no chão para abri-lo. A primeira coisa que vimos foi cabelo humano e um braço.
Não darei mais detalhes por respeito à vítima, mas sabíamos que o crime havia sido cometido naquele mesmo dia. Por isso ligamos para as autoridades correspondentes para realizarem o levantamento e a correspondente investigação, pois não podíamos fazer mais nada. Quando os reforços chegaram, derrubaram a porta do apartamento daquele homem, mas não havia ninguém. Embora o lugar estivesse em péssimas condições, foram encontradas muitas ferramentas com as quais ele cometeu o crime. O sujeito era um fugitivo, embora alguns dias depois eles tenham conseguido capturá-lo. E, de fato, ele confessou seu crime. Foi uma das piores descobertas que tive como policial. Na verdade, ouso dizer que foi a pior. Bem, eu não conseguia tirar essa imagem da minha cabeça. Também não conseguia parar de pensar em como a jovem gritava, tipo, para que encontrassem o corpo dela. Aquilo não faz sentido. Pelo menos para mim, não. Ela já estava sem vida. Já ouvi dizerem que corpos fazem barulhos como se estivessem em vida, e talvez tenha sido isso. De qualquer forma, graças a isso, ela não era apenas mais uma desaparecida no país, já que o sujeito planejava se livrar de seus restos mortais no dia seguinte. É um caso muito triste que, infelizmente, acontece todos os dias. Cuidem-se, pessoal. Eu não sei o que pode ocasionar isso, mas eu ainda me pergunto o porquê. Eu trabalhava em um posto de gasolina no centro da minha cidade em 2012. Meus turnos nem sempre eram os mesmos, mas de qualquer jeito, passava horas no trabalho. Eu já estava lá há 1 ano e, honestamente, não tinha muitas coisas negativas a dizer sobre o lugar. Era apenas um trabalho normal com remuneração média que só exigia que eu ficasse no mesmo lugar por 9 horas e conversasse com clientes ocasionais. Nesse dia, eu estava trabalhando no turno da noite, o típico das 10 às 7, embora normalmente não houvesse muito movimento durante a noite ou na semana. Vale ressaltar que estava chovendo bastante esta noite, então eu esperava que fosse uma noite bem tranquila. Nas primeiras horas, sentei-me em uma cadeira atrás da caixa registradora e apenas esperei que alguém entrasse. Algumas pessoas pagaram a gasolina em dinheiro, mas por volta da 00:30, ou mais ou menos isso, já estava praticamente morto. Nenhum cliente entrando e quase ninguém abastecendo lá fora. Agora, sem absolutamente nenhum cliente, dei a volta no balcão e comecei a arrumar um pouco as prateleiras. Era apenas uma maneira de me manter ocupado enquanto fazia isso. Eu estava de costas para as janelas, mas vi os faróis brilhando através da loja quando alguém estacionou nas estações de bombeamento. Não olhei porque não havia nada de interessante nisso, apenas um cara parando para abastecer, como todas as outras pessoas. Continuei arrumando as prateleiras por cerca de 10 minutos antes de inconscientemente olhar pela janela. O carro ainda estava ali perto de uma das bombas, com um homem parado bem ao lado dele. Assim que olhei, o homem se afastou, deixando óbvio que estava olhando para mim. Depois de ver isso, eu me senti muito estranho, especialmente porque ele supostamente estava lá bombeando gasolina por 10 minutos inteiros. Voltei ao balcão e olhei pela janela novamente 30 segundos depois, vendo o cara entrando no carro. Os faróis piscaram algumas vezes como se ele estivesse tentando, mas falhando ao ligá-lo. Depois de uns 2 minutos, ele finalmente ligou e foi embora com pressa. Fiquei ali e olhei pela janela por 1 minuto, e algo realmente não parecia certo. Tive uma ideia e abri as transações recentes da bomba em que ele estava. A última vez que foi usada foi há horas. Ele ficou lá por 10 minutos sem nenhuma razão, além de me observar pelas janelas. Fiquei atrás do balcão por um tempo, tentando esperar o resto do meu turno passar. Mais alguns carros chegaram e partiram, e então ficou muito quieto novamente por um tempo.
mas por volta das 3 horas ouvi algo lá fora. A chuva estava forte, mas era possível ouvir passos ao longo da lateral do prédio, indo em direção aos fundos. Tentei olhar pela janela, mas não havia uma boa visão. Notei que não havia carros no estacionamento ou perto das bombas. Saí rapidamente do balcão e fui até a porta dos fundos, que era uma porta de metal pesada, sem janelas, que dava para um pequeno depósito. Encostei meu ouvido nela e ouvi os passos ficarem cada vez mais altos, até chegarem do outro lado da porta. Meus olhos se moveram para a maçaneta que estava sendo movida lentamente, porém a trava estava acionada. Tudo ficou quieto novamente. Quase um minuto inteiro se passou e então ouvi a voz de um homem não falando coisa com coisa. Depois ouvi tipo um estalo e somente gritos. Aqueles gritos grudaram em minha mente. Foi quando vi pelo vão da porta uma luz e os gritos não paravam. A primeira coisa que veio em minha cabeça foi fogo. Corri pegar as chaves que estavam no balcão, agarrei um pequeno extintor que ficava perto da porta e corri até onde aquele homem estava. Os gritos não paravam sequer um segundo. Apertei o extintor antes de abrir a porta, e esse que eu havia pegado estava vazio. Então, em meio ao desespero, corri procurar um outro do lado de fora. Corri o mais rápido que pude, abri a porta e a primeira coisa que vi foi um homem rolando no chão em chamas. Até esse momento, alguns minutos tinham passado. Liguei o extintor sobre ele e quando o fogo cessou, a cena era horrível. Era puro cheiro de carne queimada, já que o homem ateou fogo sobre ele sem roupas. Suas roupas estavam em cima de um pallet de refrigerantes. Aterrorizado e em estado de choque, peguei o telefone e liguei para a emergência. Eu não entrei mais naquela sala. Eu entrar ou não entrar, não mudaria em nada. E fora que talvez ele quisesse ter feito isso comigo também. Os gritos, o cheiro e a imagem daquele corpo ainda permanecem em minha mente até hoje. Naquela época, pedi demissão no mesmo dia. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, sou repórter. E certa vez fui enviado para cobrir uma notícia específica em uma cidade da Colômbia que, por respeito, pretendo manter anônima. No dia em que cheguei, por volta da meia-noite, a empresa onde trabalho já havia providenciado a reserva de um quarto bem próximo, para que eu não tivesse dificuldades e facilitasse minha locomoção. O nome do hotel era Mariá, e para chegar até ele, só era necessário atravessar uma avenida. Cheguei e eles me deram meu quarto, sendo um dos últimos andares. Eu me acomodei e, como eu tinha um encontro marcado em um meio de comunicação local logo pela manhã, resolvi ir para a cama o mais rápido possível. Contudo, fenômenos perturbadores começaram a acontecer. Eu já estava dormindo, quando de repente acordei e percebi que estava encharcado de suor, embora o ar-condicionado do quarto estivesse ligado e a temperatura lá dentro fosse agradável. Mas literalmente parecia que eu tinha ido tomar banho. Aquela sensação horrível de ansiedade e tristeza tomou conta de mim, a tal ponto que meu coração começou a disparar e não pude deixar de chorar. Vale ressaltar que felizmente não sou uma pessoa que sofre de ansiedade, portanto não foi um ataque relacionado a isso. Na verdade, nem a viagem me afetou, pois por causa do meu trabalho estou acostumado a sair regularmente da minha cidade. No entanto, esse sentimento aumentou ao ponto de ser quase insuportável. Optei por ligar para meu amigo. A essa altura ele já estava dormindo e eu o acordei, mas expliquei o que estava acontecendo e ele me ouviu com atenção. Ele foi compreensivo e tentou me acalmar. Ficamos um tempo conversando e assim consegui deixar de lado por um momento aquela opressão que invadiu meu peito.
Fazendo um esforço, adormeci da melhor maneira que pude. Consegui passar a noite. De manhã fui ao meu encontro e lá encontrei meu colega repórter local que estava cobrindo a fonte policial. Obviamente eu não tinha tido a melhor noite e ele notou já que meu semblante estava cansado e abatido. "O que aconteceu com você?" Ele me perguntou quando me viu. "Parece que você não dorme há dias." Então contei a ele o que havia acontecido na noite anterior. "Em qual hotel você está hospedado?" Quando eu falei Mariá, seu rosto imediatamente mudou. "Justo naquele hotel?" Não acredito no paranormal, mas aquele hotel ganhou grande fama na cidade, já que durante anos uma série de eventos infelizes ocorreram nele. Muitas pessoas o escolheram para acabar com sua própria vida. O mais recente foi o caso de uma mulher que chegou ao hotel, pediu um quarto, subiu, abriu a janela e pulou lá de cima. Ele até me disse que precisou cobrir aquela notícia e depois compartilhou comigo a nota que gerou a partir desse evento. Comecei a ler e, a certa altura, o terror me invadiu. Percebi que essa mulher havia passado a noite de sua morte exatamente no mesmo quarto que eu. Não sei. Não tenho certeza se aquele sentimento que ela carregava ficou preso naquele quarto, como se de certa forma eu conseguisse absorver. Não sei se isso também está relacionado com o grande número de pessoas que praticaram atos semelhantes naquele local, ou se se trata de uma simples, mas horrenda coincidência. De qualquer forma, depois de conhecer esses fatos, logicamente decidi que não iria passar mais uma noite naquele lugar. Informei ao meu chefe que mudaria imediatamente de hotel. Ele me questionou, surpreso, e eu informei o que estava acontecendo. Felizmente, ele é uma pessoa que acredita no paranormal, então não hesitou em me apoiar para que eu pudesse ficar em outro lugar. O dia passou bem e a noite chegou. Só voltei ao meu hotel original para pegar minhas coisas e agradecer pela estadia. Então subi até o quarto e só de abri-lo uma sensação fria e completamente anormal me invadiu. A inquietação mais uma vez tomou conta de mim. Então, o mais rápido que pude, arrumei meus pertences, os juntei e foi quando estava prestes a sair. Ouvi alguém ou alguma coisa batendo na janela, como se de alguma forma estivesse do lado de fora. Não tive coragem de me virar, porque lembro que era um dos últimos andares. Então, só de pensar no que poderia ter encontrado, me abala profundamente. Apenas fechei a porta, quase batendo, e saí daquele lugar o mais rápido que pude para nunca mais voltar. Minha intenção com essa história não é prejudicar esse hotel, porém dizem que a atividade paranormal nele é tão forte que se acontecer de você ficar lá, não será fácil. Meu nome é Antônio e em meados dos anos 90, quando era jovem e tinha acabado de me mudar para Limeira, consegui um emprego como entregador em uma pizzaria. Era a primeira vez que eu morava em um lugar maior, com ruas complicadas e bairros aos quais eu ainda estava me acostumando. Não existiam smartphones nem aplicativos de mapas, então nos orientávamos com um mapa de papel e nas direções que os clientes passavam sempre tinha algum detalhe ou referência para não nos perdermos. Naquela noite, por volta das 9, um cliente ligou pedindo uma pizza e um refrigerante. O pedido era para um lugar um pouco afastado, em uma área rural onde eu nunca tinha ido. O chefe não pareceu gostar muito quando ouviu o endereço, mas como estava sozinho, me pediu para ir. Não demore, ele me disse com um tom estranho, quase como se estivesse me dando um aviso. Saí na bicicleta com o pedido bem seguro na mochila. A viagem estava me tomando mais tempo do que eu esperava. Cada vez o caminho ficava mais escuro e desolado. Não havia muitas casas por ali, apenas terrenos baldios e árvores balançando ao vento, com pouca iluminação além dos postes da estrada, cada vez mais espaçados.
Olhava o mapa tentando me orientar, mas com a falta de referências claras comecei a me sentir perdido. Parei várias vezes tentando encontrar algum ponto que coincidisse com o que tinha anotado no papel, mas nada. Depois de dar algumas voltas sem encontrar nada, cheguei a uma trilha de terra que parecia levar a uma casa. Não tinha certeza se deveria seguir, mas esperava que alguém ali pudesse me dar instruções. A casa estava a uns 20 metros, cercada por mato alto, e parecia estar em estado lamentável. As paredes tinham rachaduras, as janelas estavam quebradas ou cobertas por tábuas velhas, e o telhado estava caindo. Ali percebi que talvez alguém tivesse me dado o endereço errado, ou que tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira. Justo quando estava prestes a dar meia volta, ouvi um grito alto e claro que parecia vir da casa. Fiquei paralisado, pois era um som horrível. Olhei ao redor pensando que talvez alguém mais tivesse ouvido o mesmo que eu, mas não havia ninguém. Eu estava sozinho no meio do nada, e aquela casa, que à distância parecia abandonada, agora me fazia pensar que algo muito ruim estava acontecendo lá dentro. Quis sair dali, mas a vontade de ajudar e talvez um pouco de imprudência me fizeram decidir ficar. Às vezes a gente age por impulso, e foi isso que aconteceu comigo. Me aproximei agachado até uma janela quebrada pela qual podia ver uma luz tênue no interior. Quando olhei, me deparei com algo que nunca pensei que veria na minha vida. Dentro daquela casa, havia um grupo de pessoas vestidas com longas roupas vermelhas, todos de pé ao redor de uma mesa. Não era uma mesa qualquer, parecia mais um altar. Sobre ela havia uma mulher nua, completamente imóvel, e ao redor dela, aquelas figuras murmuravam algo, um cântico sombrio e em coro, extremamente perturbador. Não era português, espanhol nem qualquer língua que eu reconhecesse. As palavras pareciam carregadas de algo maligno, e o tom em que eram pronunciadas era macabro. A pessoa sobre a mesa tinha o rosto coberto, e embora eu mal pudesse ver, tive a impressão de que estava inconsciente, ou pior ainda, sem vida. Fiquei petrificado ao perceber que aquelas pessoas não estavam ali por acaso. Tudo parecia preparado para o que parecia ser um ritual horrível, o tipo de coisa que nunca imaginei presenciar. De onde estava, consegui ver objetos metálicos e facas, além de marcas pintadas no chão que pareciam símbolos estranhos. Desenhos que pareciam feitos com algo escuro e seco, como se fossem manchas de sangue. Minhas mãos começaram a tremer e suar frio. Queria sair correndo, mas algo me fazia continuar olhando. Quase não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo tão perto de mim. A cada segundo, sentia que a situação ficava mais perigosa e, de repente, um dos encapuzados levantou a cabeça e olhou para a janela, para mim. Vi claramente. Seu rosto estava nas sombras, mas percebi o brilho dos seus olhos e juro que ele sabia que eu estava ali. Ele me olhava fixamente, como se tivesse sentido o meu medo por estar observando-os. Sem pensar duas vezes, saí correndo dali. Pulei na bicicleta como pude, enquanto ouvia gritos daquelas pessoas querendo sair para me pegar. O caminho de volta foi um inferno. Pedalava com todas as minhas forças, com os olhos fixos à frente, sem ousar olhar para trás. Minhas pernas doíam, mas não parei até chegar ao restaurante onde trabalhava. Quando entrei, mal conseguia falar. As palavras se embolavam e eu estava tão alterado que o chefe se aproximou para me acalmar. Contei a ele o que vi, os gritos, as roupas, a mulher na mesa, tudo. Só que sua reação não foi a que eu esperava. Em vez de parecer alarmado ou disposto a chamar a polícia, meu chefe me olhou em silêncio, como se estivesse decidindo o que dizer. Depois, sem olhar nos meus olhos, disse: "É melhor que não fale sobre isso, Antônio. É melhor não nos envolvermos com essas coisas, ou pode acabar muito mal para nós." Depois de ouvir isso, não soube o que responder. Olhei para ele sem entender, esperando uma explicação que nunca veio,
e no fim apenas fui embora. Aquela noite não dormi. Passei a noite acordado com o som daqueles cânticos e os gritos ecoando na minha cabeça. Não sei quanto tempo fiquei na cama, tentando me convencer de que tudo tinha sido imaginação, mas não consegui. Aquilo foi real, e o pior era que parecia que meu chefe sabia de algo. No dia seguinte decidi pedir demissão. Não conseguia voltar àquele lugar nem àquela bicicleta que tinha usado para chegar àquela casa amaldiçoada. Com medo, preferi seguir em frente e esquecer, mas há coisas que a gente nunca esquece. Já se passaram muitos anos, mas nas noites em que o silêncio fica pesado, me lembro daquele olhar pela janela, daqueles cânticos estranhos e do rosto daquele homem que exalava pura maldade. Às vezes me pergunto o que aconteceu com aquele lugar, se alguém mais chegou a ver o mesmo que eu, ou se aquela casa ainda está lá. Sei que a cidade mudou muito desde então, mas sempre ficarei com a dúvida sobre o que realmente vi naquela noite e por que meu antigo chefe parecia saber disso também.